Você está ouvindo o PPGE-Cast, episódio 17, onde a educação encontra o seu propósito, a reflexão e a transformação. No episódio de hoje, inspirado na obra Educação na Era Digital, a Escola Educativa, do educador espanhol Pérez Gomes, eu, Dayana Tech, que hoje estou vestida em tons de azul marinho e sou uma mulher de pele branca, né? Junto com as minhas colegas... Liliane, eu sou uma mulher negra, hoje estou com um blazer branco, uma blusa preta. E minha colega? Eu sou Isabela, boa tarde, bom dia ou boa noite, quem nos ouve. Eu sou uma mulher negra, hoje meu cabelo cacheado está solto e eu estou com uma blusa cacharel toda colorida, baseada na capa do livro do professor, combinando com o tema. Olá, meu nome é Elisandra, tenho 47 anos, pele branca, cabelos castanhos ondulados na altura do ombro, olhos castanhos também, uso óculos e hoje estou vestindo uma blusa de manga longa jeans. E juntas nós vamos explorar os caminhos para uma escola mais significativa e transformadora. Para que você conheça um pouquinho, o professor Pérez Gomes, ele é licenciado em Pedagogia e Psicologia e doutor em Pedagogia e professor emérito da Universidade de Málaga. Pérez Gomes propõe uma escola que responda aos desafios da sociedade digital, com ética, criticidade e compromisso com a formação integral. E no episódio de hoje, além de discutir os impactos da cultura digital, juntas nós vamos refletir sobre o papel crescente da inteligência artificial na educação, suas possibilidades, seus riscos e o que ela exige de nós como educadores. Fique com a gente e mergulhe nesse diálogo transformador. E para começarmos, eu peço licença às minhas colegas para assistirmos a um trecho muito especial, que hoje nós temos um convidado especial internacional, que é o professor Pérez Gomes. Ele gravou um depoimento para a gente, tá? Nós vamos, a nossa audiência nos acompanha pelo áudio, mas para você que vai acompanhar aí por vídeo, vamos assistir um trechinho desse depoimento do professor Pérez Gomes. Un abrazo solidario desde España para todos ustedes en Brasil. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a participar en este podcast que pretende hacer una reflexión sobre el libro Educarse en la Era Digital, como se llamaba aquí en España, y que en Brasil se tradujo como La Escuela Educativa. Bueno, pues sí han pasado años de ese libro y años muy importantes. Pero los principios básicos que se planteaban allí de lo que significaba aprender a educarse y ayudar a educarse como un proceso sistemático y continuo de reconstrucción del conocimiento práctico en pensamiento práctico para formar la personalidad culta, científica, ética, solidaria, una personalidad también basada fundamentalmente en el desarrollo de la autonomía y la regulación de los aprendices, me parece que son claves y fundamentales y cada vez más. Y el paso del tiempo no hace más que reafirmar la necesidad de que la pedagogía se centre precisamente en el desarrollo de esos principios. Pero es evidente que desde que se escribió ese libro hasta la actualidad han pasado años fundamentalmente de consolidación de las redes sociales y la aparición a partir del año 22 de la inteligencia artificial. Es decir, la consolidación de la vida digital y cómo la vida digital está formando parte sustancial de los modos de pensar, de comunicar, de interactuar, de crear y de hacer de las nuevas generaciones. Então, acabamos aí de acompanhar esse trecho da participação tão gentil do professor Pérez, e eu vou traduzir esse trecho que a gente acabou de acompanhar para a gente começar as nossas reflexões.
Passaram-se anos marcados principalmente pela consolidação das redes sociais e pelo surgimento, a partir de 2022, da inteligência artificial. Então, ou seja, a consolidação da vida digital passou a fazer parte substancial dos modos de pensar, de comunicar, de interagir e de criar das novas gerações. Então, pegando aí o gancho, né, minhas colegas, do nosso episódio 16, onde a gente falou de transmídia, a gente percebe que tudo se conecta, né? Que em 2015 o professor Pérez já trazia essa reflexão necessária para a mudança da forma de educar, de aprendermos, e a gente percebe que hoje isso fica muito mais latente na geração Z, como a gente já falou no episódio anterior, que é uma geração que não quer apenas absorver, ela quer participar, ela quer criar, ela quer construir e dialogar também junto com a escola. Não quer só vir para cá, sentar, olhar para o quadro negro, né? A nossa geração conhece como quadro negro, simplesmente dê horário, vai embora, faz a tarefa e devolve, né? Então, eu acho que é muito pertinente, tudo conversa, né? O professor traz as mudanças e ela é muito de encontro com que esse desconforto que essa atual geração tem. Então, a gente percebe que de 2015 para cá, não sei se vocês concordam comigo, as coisas não evoluíram. Algumas coisas se adequaram por obrigação, mas a gente continua com uma lacuna muito grande, né? Sim, até porque a escola, o tempo da escola é diferente do tempo, às vezes, da vida real. Que as mudanças tecnológicas avançam de uma maneira absurda, que todo dia tem transformação, a gente não dá conta, de absorver, de entender, de compreender essa transformação tecnológica. Então, a gente tem, de um lado, algo muito rápido, e a escola que caminha a passos largos, né? Então, às vezes, há esse choque geracional mesmo, e por isso que, às vezes, o jovem não se encontra, né, na escola, não dialoga com ele muitas vezes. Exatamente. Então, a nossa geração tinha aquela questão, o recomeçar era normalmente daqui a 20 anos que alguém recomeça alguma coisa. Hoje, o recomeçar, às vezes, em 24 horas, né? Às vezes, uma tecnologia de um mês para o outro, ela já não está mais atual. Novas ferramentas. Exato. Né? A informação, ela é muito rápida e o acesso com a globalização e pelas redes sociais, a internet, também se tornou muito rápido. E para seguirmos aqui na nossa conversa, eu vou trazer a professora Liliane para nos ajudar com a reflexão, né? Liliane, o que dentro da tua formação, da tua experiência hoje, que é muito presente no ensino universitário, né? Para você, o que diferencia uma escola educativa, que é a que o professor Pérez propõe, né? De uma escola tradicional? É interessante a gente pensar que no livro o professor Pérez Gomes traz toda uma contextualização dos motivos, né, do porquê, dos processos que culminaram no que nós chamamos hoje de escola tradicional, da escola convencional. Então, essa escola, ela é pautada num pensamento cartesiano, num pensamento linear. Ela considera, então, apenas o conhecimento explícito, a razão. Então, essa escola, ela tem um foco na transmissão de conteúdos, ela tem um caráter reprodutor e que a gente conhece, né, como educação bancária. Então, esse é o contexto dessa escola convencional, dessa escola tradicional. O professor Pérez Gomes, ele traz alguns marcos relevantes que culminou nesse processo, e o que me chamou muita atenção na leitura do livro é que essa escola tradicional, essa escola transformou a disciplina em matéria. E ele faz, então, essa distinção do que é disciplina e do que é matéria. E esse processo que ele explica, que culminou nisso, e são mudanças sutis que acontecem na educação, e às vezes a gente, como educador, não percebe. Ela vai, então, favorecer esse processo de transformar uma disciplina em matéria, ela vai favorecer a reprodução, a transmissão de conteúdos apenas. E aí, essa escola educativa, que assim ele chama, ela vai considerar um indivíduo como um todo. Então, ela considera o conhecimento explícito, a razão, mas ela também vai considerar um conhecimento implícito, que o professor Pérez Gomes fala que está no inconsciente.
E ele considera o que nós, enquanto indivíduos, somos formados por mente, corpo, esse subconsciente, as emoções. Então, essa escola educativa permite, então, que cada indivíduo, de maneira singular, transite da informação ao conhecimento, à sabedoria. Então, ele considera esse indivíduo como mente, corpo, razão e emoção. Então, a gente pode perceber que essa escola educativa tem uma visão holística, considera o indivíduo como um todo e dá a esse indivíduo, na verdade, não dá, ela permite, né? Ela permite que esse indivíduo possa ser autônomo, ele possa criar, ele possa, então, aprender, reaprender, desaprender. Então, essa escola educativa abre esse espaço. É importante a gente considerar que o professor, ele traz essa explicação de como, né, isso tudo aconteceu e vem se desenvolvendo a partir do que você falou ali das novas tecnologias, da inteligência artificial, de tudo isso. Mas a gente tem que considerar que essa escola tradicional, ela se pautou naquilo que existia no contexto da época. Uma visão industrial, uma visão econômica, política. E que hoje, para que a gente possa entender essa escola educativa, a gente precisa primeiro entender o contexto que nós estamos vivendo. Eu acho que é aprender com a história, né? Porque hoje, em pleno século XXI, a educação, a internet, ela não é acessível a qualquer pessoa, seja do nosso país ou de qualquer outro continente, né? Então, a gente precisa ainda fazer o nosso dever de casa para avançar, né, em direção ao futuro. Isso que você trouxe do aprender a aprender, se a gente for trazer um pouquinho para o contexto, quando a gente fala assim, alguém é autodidata, parece que você está dando um peso que a pessoa tem alguma habilidade especial, ou você é ou você não é. Quando o professor Pérez propõe que somos compostos de várias partes e valoriza cada parte do ser humano, é aquela coisa de você ter interesse em buscar um aprendizado, dependendo da forma com que você fizer. Então, eu acho que traz as pessoas realmente para o sentido do autodidata, mas de forma orgânica, sem ter aquele peso, o autodidata porque ele é um ser de algum poder especial. E não é. E puxando para esse teu contexto, eu vou pedir a ajuda da nossa colega Isabela, quando a gente fala da alfabetização digital, porque é muito importante, ainda temos, né, seres ambidestros, né? Então, Isabela, por que você acha, na tua vivência, na tua experiência, que a alfabetização digital, incluindo a inteligência artificial, ela é considerada uma questão ética pelo professor Pérez Gomes? É uma questão que eu corroboro com ele também, né? Eu concordo. É uma questão ética, até porque ela faz parte da nossa vida. Então, a educação para além do muro da escola, né? A educação mediada pelas redes sociais, que é o que a gente mais consome hoje. Então, é importante que a gente entenda quais são as intenções. Por que a tecnologia existe? Por que ela é desse jeito? Ele cita que a tecnologia, a gente pode usar principalmente a IA, ela não é neutra. Não é neutra. Então, a gente precisa entender como que ela funciona, como que ela é usada, quais são os seus impactos sociais, culturais e políticos, né? Então, toda tecnologia, sendo ela IA ou não, ela carrega valores, intenções, questões políticas também, né? Então, é importante que a gente tenha essa conscientização digital para o pensamento crítico, seja do aluno, né? Seja da comunidade escolar, essa responsabilidade crítica daquilo que a gente está vendo, está exercendo. Então, um exemplo é quando a gente assina ali aceite os termos de condição daquele aplicativo. Perfeito. Quem lê? Vocês leem? É o LGPD, né? Vocês leem as letras miúdas? Não. Quase ninguém lê. Não. Né? Então, ali, muitas vezes a gente está cedendo os nossos dados, a nossa privacidade, sem nem imaginar. Então, isso é uma questão ética também, né? Quais são os interesses que está por trás disso? Então, é muito importante que a gente envolva os alunos, a gente envolva os professores para essa educação digital. Para que a tecnologia, para que a gente não vire escravo dessa tecnologia, né? A tecnologia precisa ser nossa aliada. A inteligência artificial é nossa aliada e não ao contrário, né? A gente não vai trabalhar para ela, né? Ela precisa trabalhar para a gente, mas a gente precisa entender o que tá envolvido, porque senão
vai envolver desigualdade e exclusões. Então, a tecnologia que era para ser usada para diminuir essas barreiras, diminuir essas fronteiras, imagina, né? A gente vive num mundo globalizado, conectado à internet, né? A gente tem acesso a milhões e milhares de conteúdos, mas quando a gente não está, quando a gente não tem essa criticidade... Não reflete sobre, né? Não reflete sobre, não sabe como usar, aí a gente acaba alargando ainda mais essas desigualdades. A gente não pode ser ingênuo, né, no sentido de usar essas tecnologias, né? Então, chamar a atenção dos estudantes para essas questões é fundamental. Sim, senão a gente vai continuar reproduzindo preconceitos e estigmatizando mais pessoas. Polarizando a informação. Polarizando ainda mais a informação. E ele cita isso no vídeo que a nossa audiência vai ter oportunidade de acompanhar de forma integral, que quando você entra nesse viés do excesso de informação, a gente tem que ter esse embasamento ético, porque senão você continua aumentando esse tribalismo que torna nós e eles. Então, você acaba criando grupos diferentes, onde só quem pensa de um jeito detém o poder e a informação. Exatamente. E a gente começa a alimentar aí forças que no coletivo fazem um estrago absurdo. Então, se nós não tivermos ética, o excesso de informação, ele leva ao caos. E já existem filmes hoje. A gente falou muito de transmídia no episódio passado, porque existem filmes hoje, normalmente os americanos são cirúrgicos em fazer isso também, que são filmes que foram construídos na época da pandemia sobre inteligência artificial, mas se a gente for analisar o enredo do filme, é muito do que a gente já vive hoje. As inteligências artificiais aprendendo com os humanos e tendo poder total, não dependendo mais do humano para tomar decisões. E aí o humano se rende à inteligência artificial para tentar dominá-la. Ou seja, a gente inverte os papéis, né? De domínio, a gente acaba sendo dominado. E é fundamental, como a Isabela trouxe, que se não tivermos uma alfabetização digital, o que acontece? Não tem legislação. Aí quando acontece de pessoas serem expostas, crianças, conteúdo impróprio, a gente não tem embasamento, a gente não foi educado, como é que a gente vai se defender? Então, essa alfabetização, acho que ela é muito importante, como você disse, com ética, e como o professor também traz tão bem. E agora a gente vai trazer um pouquinho mais aí de pimenta para a nossa conversa com a Lisandra, porque além da informação, do excesso, do aluno, a gente tem aí uma figura muito importante nesse enredo, né, que vai ter um papel crucial daqui para frente, que é o professor, que é o papel do educador. Lisandra, para você, como professora também, uma experiência gigante no ensino básico, que hoje tem mais responsabilidade do que nunca, né? Qual que é o papel do professor nessa escola educativa da era digital e da inteligência artificial? Muito bem. Jogamos a bomba. É um ponto muito importante, né? Enfim, o professor Pérez Gomes traz instiga muitas reflexões amplas, né? Nesse contexto educacional, enfim, social. Então, e ele também destaca o papel do professor agora, né? Que ele precisa ter competências comunicativas, éticas, pedagógicas, para lidar, né, com a diversidade e os desafios desse mundo digital. E isso inclui também a inteligência artificial, né? Com certeza. Então, que está aqui desde, né, como vocês citaram, desde 2022. Então, o professor Pérez Gomes, né, diz que o professor assume um papel estratégico, né, mediador, curador, né, na construção de sentido. Então, ele ajuda a conectar ideias, né, conhecimentos, saberes, como a Isabela falou, as reflexões, né, ajuda a instigar também a reflexão no aluno, que o aluno seja crítico. Então, nós não podemos ficar, digamos, só como passivos diante, né, do que a inteligência artificial nos traz. E essa é a diferença, né, se você me permite, da escola hoje. Ajudar a formar o senso crítico dessa geração que hoje consome qualquer coisa. Isso, avaliar os conteúdos. Exato, né? Sem senso crítico não é possível a gente avançar. Isso, então, o papel do professor, então, ele foca no desenvolvimento de competências mais complexas, né? Na mediação humana e diante de toda essa onipresença que o professor Pérez Gomes diz, da informação, né? Nesse mar de informações aí que a gente, né,
vive. Então, o foco ele se desloca para o aprender a aprender, como vocês já mencionaram, né? Então, é desenvolver a capacidade de aprender não só o conteúdo, né, mas de refletir a partir dele, de analisar, de sintetizar, de ver, criar, né, e não só ser passivo e no quesito de armazenar dados, né, informações, que é o que né? ele fala ali no livro Isso, mesmo, no livro. Armazenar. Isso, armazenar dados. Essa é uma mudança drástica, né, professora Lisandra, porque o próprio conceito, a definição de competências, ele precisa passar por uma transformação. Porque todos os documentos pedagógicos que nós temos, né, nas instituições, elas são amparadas justamente nas competências para o atual século. E ele traz essa análise que as competências delineadas nesses documentos institucionais amparam aí as elaborações de atividades, de questões, de prova. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a gente precisa repensar o próprio conceito de competências. A partir disso, é que pode-se haver aí uma transformação de uma escola tradicional para uma escola educativa. Porque é uma competência que vai, né, ele vai ter o conhecimento, mas ele também vai ter ação. E ele também fala isso no livro, que é muito importante essa ação para a sociedade, essa ação para a autonomia, para o protagonismo, mas também de transformação social, né? Então, é importante que essas competências abarquem o conhecimento, mais a ação. Eu vou ler um trechinho do livro, vou pedir licença, que eu acho que contribui bastante aqui do livro, né, do professor Pérez Gomes. Nós, docentes, devemos nos dar conta de que não é aconselhável apenas fornecer informação aos alunos. Temos que ensiná-los como utilizar de forma eficaz essa informação que rodeia e enche as suas vidas. Como acessá-la e avaliá-la criticamente, analisá-la, organizá-la, recriá-la e compartilhá-la. As escolas devem se transformar em poderosos cenários de aprendizagem, onde os alunos investigam, compartilham, aplicam e refletem. Apesar do seu hábito multitarefa ser generalizado e útil, os aprendizes precisam compreender que a quantidade infinita e interminável de informação exige uma intensa tarefa de seleção, foco e concentração, se não quiserem naufragar em uma tempestade contínua do ruído informacional e dispersão. Há momentos, lugares e situações que agradecem a atenção dispersa e o desenvolvimento da multitarefa, e outros nos quais se requer a concentração e a análise e a reflexão focada e profunda. Então, é isso, né? Então, o professor agora, né, ele trabalha também com essas habilidades complexas, né? Além do conhecimento, as habilidades, as emoções, as atitudes, os valores nesse movimento, né? E a gente escuta muito falar, será que o professor vai ser substituído pela inteligência artificial, né? A gente escuta muito isso, né? Então, ele não vai ser substituído, né? Como a gente está vendo aqui, né? Nem pode. Ele adquire novas responsabilidades, né? Ele é o promotor do pensamento crítico, como a gente vê aqui, né? Viu aqui. Então, ele faz com que os alunos analisem, reflitam, né? E ele também vê as necessidades dos alunos. Então, ele também age sobre isso, né? E ele pode usar a inteligência artificial a seu favor, né? Para otimizar seu trabalho, né? Todos podemos, né? E também para inovar e criar, porque a inteligência artificial é uma parceira, né? Mas ela não é o nosso pensamento, né? Então, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta. Né? E a gente precisa entender muito que entre o veneno e o remédio, a dose. Então, entendemos que ninguém será substituído, mas que os papéis serão atualizados, né? Para que a gente caminhe aí de uma forma muito segura e ética para todas essas transformações. Eu quero agradecer demais as minhas parceiras hoje nesse debate construtivo. Os nossos saludos mais especiais ao professor Pérez Gomes, que tão gentilmente participou aqui via digital, né? A tecnologia nos permitiu essa conexão, então nem toda tecnologia é ruim, ela é construtora quando usada com sabedoria. Então, professor, muitas graças, né, por esse carinho e sinta-se abraçado aqui pelo ensino e pela escola brasileira também, e obrigada pela sua contribuição.
Então é isso. Encerramos por aqui mais uma edição de número 17 do nosso PPGE Cast. Então a gente pede que você compartilhe, que você deixe o seu comentário, que você leve adiante essa conversa tão necessária. A gente agradece a sua audiência e a gente se vê por aí. Até breve. Um beijo gigante para todos. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.